Começa agora o podcast de fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, está entrando no ar o podcast De Fato, uma parceria do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo no comando do programa, Ayrton Centeno. Salve, Kátia. Salve, Ayrton. O que é mentira e o que é verdade? Aquela mensagem que você recebe no grupo da família faz mesmo sentido? Você confere mesmo se é fato antes de sair repostando nos grupos do trabalho, da escola, da vizinhança? Com a explosão das redes sociais e a formação de bolhas, muita gente só acredita naquilo que reforça as suas convicções. Ainda mais que a desinformação chega de forma maciça, repetida dezenas ou centenas de vezes nas redes sociais. E ela, a desinformação, costuma ser mais atraente e mais sensacional que a informação correta e checada. Hoje, quando a desinformação é planejada e produzida com uso político evidente, vamos conversar sobre esse tema. A nossa convidada, ela combate diariamente as fake news, a desinformação, a mentira pura e simples ou outro nome qualquer que tenha. Jornalista e professora da Unicinos, ela tem doutorado em comunicação e atuou e atua em agências de checagem de informação. Com a enxurrada de desinformação trazida pela enchente no Rio Grande do Sul, ela participou da criação da Verifica RS, uma rede que checa o que circula nas redes sociais para conferir se é mesmo fato ou se é fake. Muito bem-vinda, Thaís Saibit. Muito obrigada pelo convite. Contigo, Ayrton Centeno. Vamos lá. Thaís, você checa uma informação, vê se é verdadeira, se é falsa, e aí o que acontece depois? Qual é o encaminhamento que se tem para isso? Bom, então eu preciso primeiro fazer um reparo. A nossa apresentação do Verifica RS é que nós difundimos conteúdo checado. Nós não somos uma agência de checagem, não temos condições de montar uma equipe emergencial com treinamento. Esse trabalho é muito especializado. Combater a desinformação é muito mais difícil do que desinformar. Então, desconstruir um conteúdo fabricado, falso, ele exige uma equipe verdadeiramente especializada. Então, o que nós fazemos é procurar as informações em agências especializadas de checagem, nas fontes oficiais, nos veículos jornalísticos onde os profissionais fazem esse trabalho de apuração e de verificação, e aí a gente encaminha esse conteúdo para o nosso perfil. Vocês fazem, então, para ser mais preciso, uma espécie de distribuição de uma informação checada. O nosso propósito é difusão, é ser um canal de referência em que a pessoa vai encontrar o conteúdo verificado a partir de uma curadoria. Então, nós fazemos a curadoria do conteúdo a partir das agências especializadas que fazem um trabalho monstro, porque é muito difícil fazer verificação. E por que vocês sentiram a necessidade, nesse momento, de fazer esse trabalho? Então, enchentes no Rio Grande do Sul. No mesmo instante, praticamente, em que começa a crise climática, né, a emergência climática, também vem a desinformação de arrasto, né? Então, muito grupo se formando, grupos de resgate, grupos de abrigos, para juntar voluntários, para cuidar disso, daquilo, enfim, né? Todo tipo de grupo. E grupo é um vetor para a desinformação, né? Onde tem um grupo, vai começar a surgir fake news, para usar o termo, né, popular. Então, estando presentes como cidadãs, né, nesses grupos, a gente estava sentindo essa dificuldade de ter uma informação correta, porque nesse ambiente de emergência, de desespero, né, porque era uma questão de sobrevivência, de socorro, aumenta a chance de a gente acreditar no que não deve. Porque o emocional está muito exacerbado, né? Então, a gente quer respostas rápidas, a gente quer
a salvação, né? A gente quer o socorro. Então, é mais... a tendência do sensacionalismo, né? Ela fica mais intensa. E a desinformação, ela se vale muito disso, né? Desse apelo sensacionalista. Então, a gente, estando ali presente, sentiu essa dificuldade. Tu fala em estando ali presente, você está presente em muitos grupos, acompanhando muitos grupos. Exato, como cidadãs, né? Como eu falei, como cidadãs, porque todo porto-alegrense... Grupo da família, grupo de amigos. Nem só isso mesmo, né? Começaram a se formar grupos do bairro tal para socorrer. Grupo de socorro de pets. Grupo de voluntários médicos, grupo de tudo que é grupo, né? Assim, eu acho que todo porto-alegrense se engajou em algum tipo de iniciativa e abrigos. Então, cada abrigo tinha lá o grupo do pessoal do abrigo. E então, nós, como cidadãs, estávamos presentes nesses grupos. E aí veio de uma das integrantes do projeto, que na verdade foi a disparadora do projeto, a Luísa Fritzen, que também é uma jornalista, foi minha ex-aluna, essa demanda, olha, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Temos que montar um grupo de checagem, alguma coisa. Eu falei, olha, que é o que eu acabei de explicar para vocês. É muito difícil, ainda mais num ambiente de crise, eu conseguir treinar pessoas para conseguir fazer a checagem. O risco de a gente acabar tropeçando na informação e mais atrapalhar do que ajudar era muito grande, justamente por toda a dificuldade também de comunicação. Uma agência de checagem tem um particular, uma agência de checagem não pode errar. Não de preferência, errar. Né? Não pode errar, muito menos que um jornal, que um veículo. Então, porque... e existe toda uma metodologia, um protocolo. Por isso que eu falo, né, é importante, eu sempre trago isso, né, esse reparo, olha, nós não fazemos checagem para ressaltar o trabalho das checadoras, porque não é um trabalho trivial. Existe um protocolo, uma metodologia muito aprofundada, muito séria. Então, justamente por essa preocupação, né? Então, tem um cuidado, um zelo pela verificação que não é tão simples assim de reproduzir. Vamos nos juntar e vamos fazer checagem. Não é tão simples de fazer isso, né? São práticas, metodologias, tecnologias também necessárias para fazer esse trabalho. Então, como eu já trabalhei nessa área, como, né, pesquiso isso há muito tempo, fui atrás, né, das agências checadoras, de profissionais dessa área, para a gente ver como poderia fazer. E juntei também, né, a Juliana Coim, que é uma pesquisadora também da área de desinformação, acabou de terminar o mestrado na URGS, que é interessada no tema, que é engajada em vários desses projetos e que também estava em muitos desses grupos, para a gente juntar, para a gente ver como podia fazer. Então, o que a gente conseguiu fazer foi mobilizar um grupo de voluntários, para que esse grupo de voluntários nos ajudasse a mapear o que estava sendo desinformado, né? E levar isso para as agências checadoras. Muitos dos conteúdos já estavam sendo verificados ao natural, porque o assunto, né, do momento era esse. Mas agora que já arrefeceu um pouco, então muitas vezes a gente faz o movimento de levar para as agências checadoras e dizer, olha, vocês não estão mais olhando tanto assim para o Rio Grande do Sul, a gente está vendo que isso aqui está gerando desinformação, quando a gente não consegue facilmente encontrar, porque às vezes tem desinformações que assim, é só olhar a orientação oficial de um serviço público, por exemplo, e a gente consegue dar a orientação correta, olha, a documentação necessária é essa, precisa ir no tal lugar, porque agora está acontecendo esse movimento já de resposta, né? Então você precisa se cadastrar para ter direito a um auxílio para reconstrução. Então começam a surgir as desinformações que, né, geram golpes ou impedem as pessoas de acessar esse serviço. Então muitas vezes a gente até faz uma espécie de checagem porque basta olhar a informação na fonte, né, oficial e a gente dá a orientação correta. Mas quando são assuntos que envolvem manipulação de imagem, que envolve um vídeo ou uma foto fora do contexto, aí precisa de uma metodologia, de um trabalho mais cuidadoso que a gente encaminha para as checadoras. Pois tem isso também, né? Tem diferenças da desinformação. Tem coisa que é só desinformação, tem coisa que é crime mesmo, que é fake news, que eu lembro, por exemplo, toda a rede que se criou de fake news na eleição de 2018, né? Que aí ali tu teve uma coisa orquestrada, né, para a questão da eleição, e aí nós tivemos ali a questão da mamadeira de piroca, né, o kit gay, enfim, que foram realmente criadas com um objetivo. Nós tivemos esse tipo de rede criada nas enchentes? Eu diria assim, eu não tenho isso mapeado, não me aprofundei nessa pesquisa, existem instituições fazendo esse tipo de pesquisa. O que a gente sabe é que há sim financiamento para desinformação,
por vários propósitos e sentidos. Assim, a enchente também foi politizada. Então, a indústria desinformativa também está a serviço disso. Então, quando eu desqualifico uma política pública e ela carrega junto esse sentido político. No Verifica RS, a gente evita entrar nesse assunto político. Nós não vamos trabalhar com política. Porque a política é justamente aonde a gente não consegue reverter a desinformação, porque mexe muito com a crença. Então, se a pessoa está muito convicta da sua ideologia política, da sua opção, enfim, política, não importa o fato que eu apresente para ela. Ela vai continuar acreditando na fake news. Então, o tipo de desinformação que a gente mira no Verifica RS é o serviço. Independente do espectro político dessa pessoa, eu quero que ela acesse o auxílio para ela poder reconstruir a vida dela. Eu quero que ela saiba aonde se abrigar no momento que ela tiver que sair de casa. É isso que a gente faz. Então, certas coisas a gente nem olha. Esse tipo de ataque orquestrado que tem cunho político, no Verifica RS, isso é assunto para as agências de checagem. Mas no Verifica RS a gente não olha. Porque até para que o Verifica RS tenha esse papel de hub de referência. Quanto menos envolvimento direto com o fulano exagerou aquele dado, isso que o ciclano falou é mentira, mas a gente vai ter, talvez, né? A gente é um propósito nosso, né? A gente continua nessa zona ainda confortável, digamos assim, de que, bom, aqui a gente vai informar corretamente sobre serviço, sobre o que você precisa para se proteger, para se abrigar, para reconstruir. Agora que, né, enfim, os momentos mudam, né? Porque já tem gente fora de casa, no momento em que a gente está conversando aqui, já tem gente fora de casa de novo em função de novas chuvas. Então, é esse o objetivo permanente e não entrar tanto nessa indústria politizada e polarizada da desinformação que ela existe. Ela existe por vários propósitos. Thaís, assim, ó, mas há uma situação em que as duas coisas se misturam. Eu imagino, por exemplo, aqui uma fake news que surgiu em Canoas, né, e que eu imagino visava, obviamente, o prefeito atual, dizia o seguinte, de que todas as doações que estavam indo para Canoas, elas estavam sendo confiscadas pela prefeitura, e a prefeitura que estava dando, ou seja, não queria enviar uma doação para determinada entidade, e essa entidade não ia receber porque a prefeitura ia confiscar. Então aí essas duas coisas se juntam, quer dizer, tem um serviço público, né, que é preciso ser prestado, tipo assim, dizer que as doações estão sendo encaminhadas corretamente, digamos que aquilo ali não é verdade, e ao mesmo tempo, obviamente, é um movimento político partidário, né? Fizemos essa verificação específica, inclusive, né, mas despessoalizando o ataque. Então, sem mencionar o prefeito. Apenas dizendo como que é o encaminhamento da doação e desmentindo que estavam sendo carimbadas doações pela prefeitura. Exatamente por isso. O foco é o serviço. No momento em que a gente tira a credibilidade da entrega das doações, a gente desestimula as pessoas à solidariedade, e que era muito necessária no momento emergencial. Acho que agora a gente até precisa de outro tipo de medida, né? Assim, a solidariedade é muito importante, mas a gente está precisando de respostas mais concretas, né, do poder público. De toda maneira, nesse momento emergencial, não se podia, né, calar diante de desinformações que desestimulassem, né, seja por golpes, então Pix falso, coisas desse tipo. Isso foi desmentido. Então, essa característica a gente preservou. O que eu me refiro é de não olhar a pessoa. Não estamos verificando isso porque é fulano, ciclano, beltrano. Estamos dizendo, né, como que funciona o serviço. Isso é interessante estar falando, até porque no caso do prefeito, que já mudou várias vezes de partido, né, o Jairo Jorge, que agora, nos últimos 15 minutos, ele estava no PSD, meu amigo Jairo Jorge. Mas isso aconteceu com partidos à esquerda e à direita, embora eu imagino que visasse muito mais esse movimento ao governo federal. Mas, enfim... A prefeita de Pelotas, que é do PSDB, que foi uma cidade muito afetada, ela teve que ir e as rádios, enfim, dar uma comunicação dizendo, porque estavam espalhando em Pelotas que havia uma onda gigantesca, naquele momento que estava enchendo lá o sul do estado, né, com a Lagoa dos Patos, que havia uma onda gigantesca de 7 metros que estava se dirigindo para a cidade, que ia afogar a cidade, as pessoas estavam desesperadas, né?
Uma das intenções de a gente preservar esse cercadinho, assim, do institucional é também por isso. A gente precisa... Uma coisa é no debate eleitoral, que é um contra o outro. A gente precisa retomar, para que a democracia volte a dar certo, a gente precisa retomar o zelo institucional. Então, este é o governo eleito, este governo eu preciso confiar. Este governo, ele precisa me trazer a informação necessária para eu sobreviver, para eu me socorrer, para eu acessar os serviços. Então, o risco da desinformação que a gente viu, dessa fábrica, né, acontecendo no enfrentamento, né, à emergência climática aqui com as enchentes, é esse enfraquecimento institucional. Então, é muito importante que a prefeita vá à rádio e que ela tenha a voz ouvida, né? E que ela seja respeitada como a autoridade que fala oficialmente e que diz, né? Olha, isso não procede, não temos nenhuma informação que fale sobre isso. Mas esse é um dos desafios da verificação também. Porque as instituições nas quais a gente deposita a nossa confiança, porque são eles, de fato, que decidem, né, os serviços que a gente vai acessar, as políticas que vão existir no momento em que são eleitos, independente de eu ter votado ou não, esse é o governo que existe. Então, esse cercadinho institucional, também por isso que a gente busca despessoalizar, a gente precisa retomar essa confiança institucional. Isto não é nem um pouco elementar, nem muito menos fácil, por todas as questões políticas envolvidas, mas também por falta de informação dos próprios agentes públicos. Então, né, na minha outra vida, como eu falo, né, eu tenho uma atuação profissional numa agência de transparência pública, a gente insiste muito pela transparência das informações públicas. E essa transparência, ela muitas vezes, ela não existe sequer internamente, sequer dentro das instâncias do governo, existem todos os dados disponíveis, todos os dados necessários para se tomar as decisões. Então, a gente viu, nesse caso das enchentes, por exemplo, agentes do Exército mobilizando a evacuação de um bairro a partir de uma desinformação de que tinha se rompido No Sarandi? No Sarandi? Foi em Canoas. Em Canoas. No bairro Matias Velho. Então, não procedia, né? Os próprios agentes, são agentes públicos, são militares, os próprios agentes mobilizaram aquela comunidade a fazer uma evacuação baseada em desinformação. Então, existe um problema até mesmo dentro das instituições, né? O que dificulta recuperar também essa confiança institucional. Então, o desafio, ele é bem maior, né? Do que ter uma agência de checagem ou não ter uma agência de checagem. O próprio poder público, o próprio agente público, muitas vezes não tem todas as informações para ir lá na rádio da cidade e dar a informação correta, né? E vocês, enquanto verifica, vocês também encaminhavam denúncias? Ou não chegava? Denúncias às plataformas? Não fizemos essa mobilização. Assim, o Verifica também está inserido numa outra rede, que é a Rede Nacional de Combate à Desinformação, que também montou uma força-tarefa para o Rio Grande do Sul, onde ali estão vários grupos de pesquisa, várias agências de checagem, enfim, iniciativas de educação, de escuta social, né, bastante diverso e completo esse grupo. Então, cada um nas suas linhas de frente também, né, estava atuando em outras áreas. Então, acho que foi muito um trabalho compartilhado e a gente ficou, né, com esse foco aqui de ser uma referência local de busca de informação, né. Até a criação do perfil em si, então hoje a gente está lá no Instagram. O nome do projeto foi batizado antes do Instagram e aí os problemas dos arrobas, né? Então o arroba é RS Verifica. Então dá uma crise de existência aí do Verifica RS, mas enfim, estamos lá no RS Verifica, tanto no Instagram quanto no TikTok. E a decisão até de criar o perfil, ela vem depois, porque num primeiro momento o objetivo era reunir a informação verificada e disparar onde ela estava sendo compartilhada, o que nem sempre acontece, né? Porque a desinformação fica circulando ali nos grupos, né? E, na realidade, fica a critério da pessoa se ela vai procurar isso externamente ou não. O grupo raramente te entrega, né, o conteúdo checado. Então, a gente realmente fez esse papel ali inicial de fazer uma curadoria, enfim. Juntamos voluntários, cerca de 50 voluntários,
Também pelo perfil dos voluntários, muitos trabalham são estudantes de comunicação, o curso de jornalismo da Unicinos foi um parceiro, né, do projeto, então muitos são estudantes de comunicação, muitos são profissionais. Então não é um projeto institucional, ele foi criado a partir de mobilização voluntária também. Exatamente. E aí, claro, alguns braços vão se institucionalizando com o tempo, né? Hoje a Agência Experimental de Comunicação da Unicinos, né, tem trabalhado na produção de conteúdos multimídia para ampliar o alcance dos conteúdos. Enfim, então algumas coisas vão entrando na via institucional, mas os voluntários continuam sendo protagonistas e continuam trabalhando nessa força-tarefa dessa maneira. Então, pela sensação dos voluntários de que era necessário ter um canal, a gente acabou criando o canal, né? Saindo dessa coisa mais individual de eu compartilho, tu compartilha, criou o canal que também ajuda a institucionalizar um pouco o nosso trabalho, né? E tem uma ideia, é possível ter uma ideia do retorno desse trabalho de vocês? Olha, números assim, não sei. Eu digo alguns equívocos que estavam rolando por conta de desinformação e que vocês ajudaram a esclarecer, digamos, né? Que as pessoas, que houve um retorno, olha, eu estava acreditando nisso, mas enfim. Individualmente, assim, cada um tem, né, alguns retornos. A gente também foi muito xingado nos grupos, né? Então. Foi xingada? Foi xingada por quê? É por esse tipo de coisa. Então, a pessoa vem dizer que a tua verificação é que tá errada. Então, assim, é um pouco a sensibilidade do tema que eu disse, assim, bom... Mesmo você não entrando na questão político-partidária. Porque isso está implícito nas pessoas. E existe, quando eu falo do risco institucional, ele existe contra o jornalismo também. Então, ser jornalista já é uma ofensa. Então, é delicado. Em certos perfis ali, né, que acabam se exaltando nos grupos, é complicado. A gente realmente, né, fica numa situação de exposição, assim. Então, tem, né, um ou outro retorno, assim, a gente não consegue dimensionar e metrificar muito, porque também muita gente só passa pelo grupo e não vê. Eu costumo falar, e falei isso, né, quando a gente criou a iniciativa, que é sim um trabalho de formiguinha, né? Somos formigas aí tentando, né, fazer alguma coisa, plantar alguma coisa e criar relacionamento, né? Acho que uma questão chave da rede social é isso, né? Por que os influenciadores fazem tanto sucesso, né? Porque eles conseguem estabelecer essa comunicação próxima, né? Se parecer próximo daquela pessoa, a pessoa que segue o influenciador, ela acha que é amiga do influenciador. Sim. Então, tem uma proximidade, tem uma questão de linguagem, então precisa de um relacionamento. Então, a gente queria quebrar, até essa foi uma das intenções também do perfil, de que ele seja uma referência e um hub para influenciadores interessados em compartilhar informação checada, porque existem, né, influenciadores que também estão interessados em ter um ecossistema saudável. Então, a gente criou um esquema de embaixadores. Então, nós temos alguns influenciadores que são embaixadores do Verifica. O Ted Correia, do Nenhum de Nós, é um dos embaixadores. Então, justamente procuramos, né, embaixadores que atuam na cultura, que atuam no entretenimento, enfim, em outras áreas para tirar o peso daquele conteúdo jornalístico que já tem né, como eu falei, para muitos é uma ofensa praticamente. Então, tentar aproximar esse relacionamento e essa linguagem. Então, um dos propósitos também do Verifica RS, de ele estar ali naquele espaço como um perfil específico, com esse cuidado, esse afastamento, é para que os influenciadores que são embaixadores do projeto possam se apropriar desse conteúdo e falar com os seus na sua linguagem, né? Que seja mais coloquial, mais popular, enfim, né? Um influenciador mais identificado com um certo tipo de Quantos público vai falar aquela linguagem. Têm? Poxa, eu não tenho essa informação. Acho que, neste momento, eu diria que em torno de 20 pessoas, mas eu não tenho... Do Rio Grande do Sul. Procuramos influenciadores locais, exatamente. Pessoas que falem, né, com o público daqui. E o que eles dizem para vocês? O retorno que eles dão? Então, eles celebram o projeto, né, agradecem e no momento em que eles aceitam também ser embaixadores, eles aceitam por isso, né, porque eles consideram necessário e consideram, enfim, né, que precisa ter algum tipo de referência. Porque o influenciador, por mais boa intenção que ele tenha, ele não tem as habilidades para fazer nem mesmo a curadoria, muitas vezes, né? Sim. Ele não é um jornalista, ele não tem, né, um treinamento de apuração, enfim. Ele é um comunicador, mas ele tem outros propósitos na sua comunicação. Então, muitas vezes, por mais bem intencionado que ele seja,
ele não tem os recursos necessários. Então, ter um lugar onde ele possa se referenciar é algo que eles celebram e por isso que eles apoiam o projeto e falam sobre isso e compartilham. Eu vejo que o papel do influenciador, mais do que ele ir lá e dar um repost, como muitos fizeram, né, de ir lá e repostar uma checagem, é eles falarem sobre, né, é eles reforçarem para o público deles, que se identifica com eles, com a linguagem deles, reforçar a importância de não acreditar em qualquer coisa. Então, eu diria que é um trabalho até mais de formação e de educação do que exatamente de checagem, né? A importância do influenciador nesse processo, ela vai muito mais por aí. Estar falando sobre esse assunto, estar chamando atenção sobre isso, contribui, né, com um ecossistema mais saudável. Isso que tu falou, né? Eu não sei, eu fico pensando que se a gente não tem que repensar o sistema de comunicação como um todo, assim, né? Porque eu vejo que as pessoas andam um pouco exaustas de informação, que é muita informação, o tempo inteiro informação, né? Claro que a gente teve aí também toda uma questão que a extrema-direita fez uma campanha, né, contra o jornalismo, contra os meios de comunicação, enfim. Né? Mas também os próprios meios de comunicação fizeram uma campanha contra si mesmo, com vários golpes na história aí que... enfim, não vamos entrar nisso agora, mas que também deporam contra si mesmo. Mas a gente sabe que o cérebro humano, ele gosta muito mais de narrativas do que informações, né? Vide as novelas, vide as séries, vide, né, o que as pessoas gostam de assistir realmente. E me parece que a extrema-direita conseguiu trabalhar nesse campo de contar histórias, né? Os áudios que a gente recebe é sempre nesse sentido, né? Tipo, vou te contar uma história, senta aí que eu vou te contar uma história agora, né? Do que o meu tio me contou, enfim. Não sei, como é que tu avalia um pouco disso, né? Tu também que trabalha com jornalismo, que tá na universidade, né? Como é que está se pensando a formação em comunicação? Eu não vou polemizar aqui a questão. O jornalismo conta histórias, e ótimas histórias, né? Então, nós temos uma prática consagrada, né, do jornalismo literário, enfim. Então, o problema que eu vejo na comunicação desinformativa não é tanto esse, é mais o apelo ao ódio, à injúria, ao preconceito, coisas que mobilizam emoções muito, instintivas, vamos dizer dessa forma. Então, isso foi o que de fato entenderam e conseguiram usar, tanto que existem diversos estudos, pesquisas que trabalham com essa perspectiva da rede do ódio. O ódio engaja muito mais do que o amor, né? Pela lógica como as estruturas das redes sociais, elas são pensadas, né? E aí eu entro no ponto que eu acho que é o pior ponto. A gente discute muito o conteúdo, e o problema maior da desinformação é menos o conteúdo e mais a estrutura por onde ela circula. A gente não vai conseguir nenhuma agência de checagem, nenhum programa educacional, nenhuma legislação punitiva vai conseguir resolver o problema enquanto a gente não discutir plataforma, enquanto a gente não discutir monetização de conteúdo, enquanto a gente não discutir a regulação desses meios, né, que dizem que não são, que só são, né, a gente é só um caminho aqui, a gente não tem responsabilidade de nada, enquanto eles têm algoritmos que favorecem aquilo que engaja mais, e o que engaja mais é o ódio. Então, eu acho que tem uma discussão que ela é maior do que o conteúdo. O conteúdo é problemático, claro, a linguagem é importante, né, tanto que a gente está buscando essa linguagem mais próxima, a linguagem é importante, mas mesmo assim, a forma como funciona essa plataforma e como ela é mobilizada a partir de recurso financeiro, inclusive, porque ela é gratuita para nós, né? Mas existe uma indústria que está se beneficiando muito, inclusive influenciadores que aumentaram a sua rentabilidade e repercussão à base de desinformação no meio da tragédia, por conta de os algoritmos favorecerem. Então, tem uma discussão que ela não está sendo feita
tão seriamente. A gente está muito nessa dimensão do discurso. E a oposição e o discurso de A contra B, e isso e aquilo, sempre existiu. E o jornalismo teve problemas? Tem problemas? Tem. Mas o bom jornalismo também estava ali o tempo todo. Então, não é só o conteúdo, a discussão, né? Acho que a discussão, ela precisa ir para esse lugar da tecnologia, dos algoritmos, do mercado que existe, do modelo de negócio que existe em torno dessas plataformas, e que aí sim, alguns grupos entenderam muito bem como funcionam, e pior que isso, tem muito recurso para trabalhar com essas ferramentas, coisa que talvez não seja a regra para as minorias, para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, para os que têm menos acesso à internet mesmo, porque isso é uma outra questão. O brasileiro médio não tem internet, o brasileiro médio tem WhatsApp, né? Porque não tem dados, porque o plano é pré-pago e aí a rede social é ilimitada. Sim, nem para verificar se uma informação é verdadeira ou falsa ele tem condições, não, né? tem recurso. Então, são essas as questões assim, estruturais que eu acho que muitas vezes ficam de fora quando a gente dá muita ênfase para a narrativa. A narrativa é importante, claro, não existe circulação se não tiver um conteúdo para circular. Mas e essa estrutura, né? E esses problemas de fundo, né? De diferença social mesmo, de acesso, de disponibilidade, de rede, de conhecimento digital, né? E isso não é nem necessariamente também uma questão de classe social ou de grau de instrução. Esses dias estava lendo uma matéria que o chefe lá estava apavorado porque a jovem entrou lá na empresa e não sabia o que era o comando Ctrl+C, Ctrl+V. Então, virou meme nas redes sociais, né? E aí a gente pensa assim, é uma jovem, né? É super ligada nas tecnologias. Eles estão ligados mesmo em celular. Porque o resto, né? Segurança digital, cuidados com privacidade digital, não faz parte do universo, nem mesmo de jovens de classe média ou de classe alta que tem muito acesso à informação. Então, também para tirar um pouco esse mito, né? De que é porque eu fiz mestrado, doutorado e tal. Não, eu tenho o mesmo risco de um baixo letramento digital e de cair em várias situações, porque a gente não está ainda discutindo a estrutura. Tu achas que, por exemplo, uma democratização da internet, tá citando, por exemplo, que as pessoas têm celular, e o celular tem um acesso muito restrito, né? Vai ter o WhatsApp, alguma coisa assim, que usa até para trabalhar. Tu acha que um programa nacional, por exemplo, que possibilitasse para as pessoas maior acesso à internet, inclusive acessar equipamento, computador, enfim, isso seria um caminho para, digamos, tornar menos dolorosa essa nossa estrada aí, não? É um dos caminhos, né? Internacionalmente se discute muito isso, né? A necessidade de um programa educacional abrangente, né? Que e também educação. Também porque educação. Nesse sentido de educação digital mesmo. Porque o que a gente considera, então, inclusão digital? Entregar um celular com WhatsApp para uma pessoa, isso é incluir ela digitalmente, aí na hora que ela precisa acessar o aplicativo da Caixa para se cadastrar num programa social, ou ela não tem internet para baixar o aplicativo, ou o celular não tem a tecnologia necessária, porque ele é o mais baratinho que a pessoa conseguiu comprar, ou ela não sabe nem se cadastrar no aplicativo e colocar uma senha segura, para não ser hackeado e alguém fazer um golpe e ainda tirar o benefício que era direito dela. Então, a amarração da educação digital, e isso tudo é desinformação, né? Então, eu acho importante amplificar esse debate mesmo, porque isso tudo é parte da desinformação. Por que a pessoa acaba tendo, né, sendo vítima de um golpe do banco lá, né, o empréstimo consignado, que é muito comum que pessoas idosas, né, acabem aceitando, enfim, fazendo... Porque ela não tem esse aparato aí de educação digital. Ela tá ali, mas ela, né, não sabe quais são os riscos exatamente, como se comportar naquele ambiente. Então, é um programa educacional não no sentido só da educação de base, embora, claro, que a educação de base, e cada vez mais a educação de base está voltada para isso, com as novas diretrizes do MEC. Hoje existe, né, trilhas educacionais que procuram trazer isso, mas é um trabalho de longo prazo também, porque o próprio professor que está ali na sala de aula também precisa de letramento, né? Ele também precisa ter os recursos necessários para poder passar adiante. Então a gente está num período talvez de transição geracional mesmo, porque eu dou aula de, né, enfim, jornalismo digital e tal, muitas vezes eu faço umas atividades lúdicas, como eu falo com os alunos, né, com conteúdos analógicos.
Porque eu fui criada num ambiente analógico e um belo dia eu entrei na internet, né? Acredito que aqui nessa mesa vocês tenham essa memória, né? Então, um dia nós entramos na internet, foi uma descoberta, foi um mundo novo. Então, a gente, né, é parte dessa geração que entrou. Entramos também sem saber onde é que ia dar isso, né? Muito, talvez, esperançosos, enfim, e fomos vendo essas transformações acontecendo. Agora a gente tem algum distanciamento histórico para ver. Putz, a gente não estava preparado, né? Então agora a gente está correndo atrás do prejuízo para ver se a gente o que a gente faz com essa geração que nasceu na internet. Um jovem de 20 anos que é meu aluno lá na faculdade não sabe o dia que ele entrou na internet. Porque ele nasceu na internet. A internet está em tudo que ele vê. Então, essa naturalização, né, da tecnologia, ela faz parte dessa geração, mas não que ela esteja por nascença, né, só por ter nascido nesse ambiente, pronta para agir nesse ambiente e existir nesse ambiente. Então, acho que tem um processo de a gente também fazer essa volta, né, para trás e talvez sim, né, voltar para as lan houses, fazer algum tipo de, né, de curso de informática básica, né? Mas eu acho que parece meio besta falar isso, assim, mas é isso mesmo, porque o digital para o brasileiro médio é um celular com WhatsApp. Sabe que eu me formei na Unicinos, né, lá na década de 90. E o primeiro e-mail que a gente teve, fui fazer lá na Embratel ainda, aqui no centro de Porto Alegre, que a gente foi fazer um e-mail para o diretório acadêmico da Unicinos. Olha. Tá na parede? Tá enquadrado na parede? Enquadrado, isso. Sim. E, tipo, não tinha, né? Não tinha. Isso foi para fazer a primeira eleição direta da Executiva Nacional, né? Isso em 93. Sim. Enfim. Mas tu falasse da regulação das plataformas, né? Esse é um debate que, enfim, tá aí o PL lá, né? 2330, né? Isso? 2630. 2630, emperrado, né? Porque as plataformas conseguiram emperrar e, enfim. Tu acredita que é possível a gente fazer esse debate? É difícil. E aí entram as forças e as narrativas, como elas são conduzidas, inclusive, nos ambientes. Porque se criou uma ideia em torno desse PL, que ele é o PL da censura. Sim. E aí eu volto a dizer, não é sobre censurar conteúdo, não é sobre dizer o que tu pode ou o que tu não pode falar no teu perfil, na tua rede social. Não é sobre isso, né? A regulação é das plataformas. É como as plataformas vão ser fiscalizadas como qualquer outro serviço que existe na face da Terra, né? Todo serviço tem algum nível de fiscalização e de regulação. Então, se as plataformas têm essa importância, esse protagonismo que elas têm hoje, então elas também vão precisar de algum marco regulatório, né? E aí isso vai implicar em responsabilidades das quais elas se esquivam, porque prejudicaria o negócio delas, então é difícil dinheiro, por né? causa do mercado, por causa do modelo de negócio. E a sociedade civil é pouco informada a respeito disso, para que possa exercer algum tipo de pressão. Então a nossa voz é muito menos ouvida, porque sequer a gente entende que não é um lugar neutro, né? O usuário, de novo, vou dizer, o usuário médio, o brasileiro médio, ele acha que ele está ali e que o mundo é assim, que não tem nenhum tipo de direcionamento, que é um ambiente livre e neutro. Não é. Existe um sistema de recomendação que vai me dizer o que eu vou ver e o que eu não vou ver com base nas minhas preferências. Então, eu só deixei o discurso do isso, a emissora tal não mostra, ele se vale muito disso, né? Aqui tu vai ver o que a emissora tal não mostra. Mas eu continuo sendo submetido a algum direcionamento que ele é, inclusive, tecnológico por conta da força da recomendação dos algoritmos. Então, essas são as questões sensíveis que precisam estar em discussão quando a gente vai falar em regulação. Criminalizar a desinformação, né, colocar sanções para desinformação, eu sou bem cética, daí é uma opinião mesmo, né? Eu sou bem cética em relação a isso, até porque existe... É justamente isso que eu ia te perguntar, porque a questão da desinformação, ela flui justamente na época da eleição. Ela está muito ligada, digamos, ao embate político, partidário, ideológico, que seja. Então, até essa história da enchente, assim como a da história da pandemia, né? Uhum. Digamos, nós estamos tão permeados por essa polarização que ela entrou direto na pandemia e entrou direto agora nas enchentes, vai entrar direto em qualquer coisa. Qualquer coisa.
em qualquer coisa, né? Mas a origem é essa, é o enfrentamento político-partidário, ideológico, que seja. Há uma maneira, quer dizer, acho que na Europa tem alguns países que conseguiram algum avanço em relação à desinformação. O que tu pode dizer sobre isso? É que a questão é muito difícil legislar sobre desinformação especificamente. Porque quem vai dizer o que é desinformação? Aí entra a discussão do PL da censura. É o jornalista que vai dizer? O juiz vai decidir? O juiz tem os recursos necessários, as habilidades necessárias para saber se é verdade ou mentira, que são conceitos bastante complexos, e até porque a desinformação, ela tem nuances e nem sempre é uma mentira totalmente inventada. Então, é muito complicado. Por isso que eu sou cética. Eu acho que o ponto e isso já existe, na legislação eleitoral, por exemplo, tem lá a denunciação caluniosa com finalidade eleitoral, que é o ataque frontal entre um candidato e outro, usando desinformação, inclusive. Então, existe o mecanismo. Na vida normal nossa, injúria, calúnia, difamação, vale para a internet também. Racismo, vale para a internet também. Então, se tem essa ideia de liberdade de expressão, mas se eu fizer uma postagem racista, eu estou sujeita à mesma legislação da vida concreta na vida digital. Então, eu não vejo que seja necessário exatamente ter algum tipo de punição que circunscreva, porque é muito difícil ter essa clareza e delegar para quem vai decidir o que é desinformação. Essa é uma das discussões do PL 2630. Queriam colocar isso na Anatel, queriam colocar para o CGI... e aí, enfim, tem questões, né, um conselho com participação, com representações, enfim. Aí começa a complicar o debate. Então, se a gente tirasse um pouco o foco disso, porque já existem punições passíveis para quando acontece um crime a partir da desinformação, né, independente de ter uma tipificação específica para isso, e se preocupasse mais com o ecossistema, talvez fosse possível esse debate avançar. Muito bem. Tu tem um programa de rádio, né, Thaís? Sobre fake news. Um guia para não cair nessa? O que nós fizemos foi uma série de podcasts, né? Então tem uma temporada, não chega a ser uma temporada, mas enfim, uma série nesse projeto que se chama Postar ou Não. Então foi um projeto desenvolvido ainda ali em 2020, 2021, no período pandêmico, com apoio do Instituto Goethe. Então, postaronão.com.br, ali tem um e-book, tem o próprio site com várias instruções e tem também alguns episódios que nós estruturamos ali, que estão ainda bastante atuais, porque os episódios eles são mais no sentido de conceituar algumas coisas, explicar, dar dicas, né, de cuidados com a informação na internet. Mas foi um projeto bastante pontual ali, não tivemos tanto fôlego, assim, né? E o que tu diria, assim, rapidamente, para quem recebe uma informação que acha, desconfia que pode não ser verdade? O que fazer de forma rápida e simples para ver se é verdade ou não? Eu tenho até invertido um pouco a lógica, porque na base do início da nossa conversa, que cada um acredita naquilo que mais acredita, eu tenho até invertido a lógica. Se tu acredita muito, aí mesmo é que tu tem que duvidar. Então, se tu tá convicto de que aquilo é verdade, aí mesmo que tem que se perguntar, será mesmo que eu vou compartilhar isso? Ou eu vou verificar antes? Porque muitas vezes essa necessidade de confirmação é o que leva também a repercutir a desinformação. Então, até tenho invertido um pouco essa lógica. Aquilo que eu quero muito que seja verdade é o alerta. Eu preciso dar uma olhada naquilo, né? Preciso ver se aquilo confere. Mas, claro, considerando que a gente já tem algum letramento, que a gente já está mais habituado, eu desconfiei de alguma coisa, né? E aí vale para os dois movimentos, eu desconfiei, ter as fontes de referência, né? Então, a gente buscar a informação. Está sendo citado aqui um programa da Prefeitura de Canoas, vamos lá no canal da Prefeitura de Canoas, que também está nas redes sociais. Também existem perfis institucionais, né, dessas instituições. Vamos lá naquele canal. Dá uma olhadinha também se as informações conferem, porque tem esse risco de ter canais fakes. Então, assim, os desafios são muitos, por isso que eu falo, não é simples fazer a checagem. Mas vamos dar uma olhada lá, ver se tem um pronunciamento mesmo, se tem alguma informação
uma orientação ali de como que eu faço para acessar aquele serviço. Ou eu vou confiar no primeiro WhatsApp que eu recebi. Vamos olhar a fonte, né? Vamos ver onde é que está de onde está saindo essa informação. Os veículos de comunicação, né? Como eu falo, tem problemas, é claro que a imprensa tem problemas, mas o jornalista tem método. O jornalista não escreve o que sai da cabeça dele. Ele vai apurar, ele vai perguntar, ele vai fazer entrevistas. Por isso também que o processo demora, né? Porque o jornalista, a gente recebeu, vocês perguntaram antes de questionamentos, né? A gente recebeu questionamentos, mas a gente vai confiar na imprensa que edita os materiais ou na pessoa que está ali ao vivo presenciando? É que a pessoa que está ali ao vivo presenciando, ela está te dizendo um ponto de vista. O jornalista vai procurar trazer os outros pontos e daí ele vai juntar esses pontos numa história com confirmação, com que faça sentido. Então, esse conhecimento da própria prática da metodologia do jornalismo falta. O jornalista tem perícia, mas só que a perícia é um negócio que está sendo, né, desprezado, né? Fica assim, não, você acha isso, essa é a tua opinião. Não importa que do outro lado tenha um cientista falando sobre como a vacina é eficiente, né? O cara diz, não, essa é a tua opinião. Então tu despreza a perícia, né? A ciência é outra das instituições que está sendo atacada, né? Então eu mencionei a universidade, o conhecimento, né, científico, a universidade, os cientistas, a Covid-19 é um ótimo exemplo, a própria enchente, a imprensa, as instituições públicas. Então a gente precisa olhar para este cercadinho, que nem eu falei, né, com mais cuidado, porque esse desapego generalizado institucional é um grande risco, né, para a gente ficar perdido nesse debate, realmente. E a ciência é outra dessas instituições que está sendo questionada e atacada, gravemente. A Terra plana que o diga, né? Poxa. Muito bem, quero te agradecer, Thaís, mas continua aqui com a gente que tem mais ainda programa pela frente. Aproveitar e te convidar, né, já que falamos tanto de jornalismo, a apoiar o jornalismo do Brasil de Fato, apoiar essa comunicação comprometida com as causas sociais, com a comunicação popular. Entra lá em apoia.se/Brasil de Fato RS_enchentes e apoia a nossa campanha emergencial, né? Uma campanha que a gente fez também para ajudar os nossos colegas que tiveram suas casas inundadas nas enchentes aí de maio desse ano. Prensa na imprensa. Olha, a prensa na imprensa, sempre que tem um jornalista na bancada, né, um entrevistado jornalista ou uma jornalista, eu prefiro continuar a conversa com ele, tá? Então, o que eu vou te perguntar, o que eu vou propor aqui, fica completamente à vontade, até porque não tem nada a ver com a questão da checagem, da Verifica RS, nem nada, né? É uma conversa de jornalista. Bom, assim, uma das discussões que surgiu bem no início e depois, acho que até hoje continua, né, a respeito dessa questão das cheias, né, que obviamente é uma questão que está profundamente permeada, como não poderia deixar de ser, por essa nossa circunstância de polarização, é a seguinte: a imprensa em determinado momento começou a dizer, ou parte da imprensa, por exemplo, que não é hora de procurar os culpados, né? Não se discutia se havia culpado, obviamente há, mas não é hora de procurar os culpados. Isso deu uma amainada e tal, mas até porque surgiram algumas informações que comprometeram esse tipo de argumento, né? E o que tu acha sobre isso? É hora de procurar culpados ou vamos deixar para depois? Bom, agora passou da hora, né? Eu acho que, claro, eu entendo e também como, né, vim da imprensa, né, tradicional também, eu não sou só uma pesquisadora, eu ainda sou uma jornalista, né, e tenho atuação profissional, enfim, carreira. A gente, enfim, sabe que tem uma linha editorial, muitas vezes, a ser seguida, e tem decisões que são dramáticas mesmo. Eu entendi e apoiei, inclusive, a decisão, principalmente nos primeiros momentos, de focar no serviço, né? Que, inclusive, é o que a gente tem batido muito, serviço, 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 serviço. Porque, veja só, as pessoas desconfiam da imprensa, descredibilizam a imprensa, mas na hora do drama, estavam indo buscar informação na imprensa, né? Estavam indo nos veículos
de maior alcance, reconhecidos, enfim, que eram os que chegavam, né? São os que têm mais recurso também para muitas vezes chegar, ou até nos veículos na mídia local, onde elas existem, porque tem muitos desertos de notícia também, né, em cidades muito pequenas aí afetadas, mas as pessoas estavam indo procurar informação na imprensa. Então, era mais importante mesmo que as energias fossem colocadas no serviço à população. Aliás, esse foi um bom momento. A imprensa teve um bom momento, né? Me parece que foi um bom... Digo, a imprensa empresarial, especialmente, né? Que a gente critica bastante. Mas acho que nesse momento, ela, ou parte dela, teve um trabalho importante. Porque, assim, a gente tem que reconhecer também que, claro, veículos como o de vocês e muitos outros independentes têm menos alcance numa hora dessas, né? Então, realmente, esta grande mídia precisava focar no serviço também, né? Junto com os outros. Mas, bom, isso era um primeiro momento, né, em que a gente precisava socorrer as pessoas e foi difícil, né? Os recursos também eram limitados, mesmo com maiores investimentos que a gente tivesse, eu acredito que seria difícil, né, só com a ação pública, porque a dimensão foi muito grande. Mas agora, claro, né, passou da hora, temos que discutir o que vamos fazer para prevenir a próxima, que provavelmente será muito próxima, né? É duro dizer isso num momento em que está tão difícil reconstruir, mas tudo indica pelos dados que a gente tem, né, pelo histórico recente que a gente tem, que não vai demorar mais 70 anos, e nós vamos esperar, né, 70 anos, então vamos ter que discutir, sim, né, o que faltou fazer, mas também acho que não é só a questão de procurar o culpado, é de construir mesmo, né, a gente está frente a uma eleição municipal. O que a gente vai construir também de proposta nessa eleição agora já? Né, a gente vai cobrar o quê agora? Né, para pensar o futuro e um futuro mais resiliente. Nessa questão do meio ambiente, algo que me chama a atenção também é assim, ó, que eu acho que é uma dificuldade da imprensa empresarial, que vive um momento bastante complicado em termos econômico-financeiros e tal, por tudo que a gente sabe. Mas eu vejo assim uma cobertura bastante deficiente dos legislativos. Né? Já nem falo nas câmaras de vereadores, porque vê que aqui praticamente não há cobertura. A Câmara de Vereadores só aparece no bizarro. Alguma coisa muito bizarra aparece a Câmara de Vereadores, ou muito polêmica e tal. Os legislativos estaduais também passam de lombo liso assim, pela imprensa. Né? Há um pouco mais de acompanhamento no Congresso Nacional. Agora, muita gente, eu inclusive... Muita gente ficou sabendo dessa história da privatização, que chamou a PEC da privatização das praias, por conta, não da cobertura da imprensa, que deveria estar atentando para isso, mas por causa de uma treta entre o Neymar e a Luana Piovani. Uhum. Só por isso as pessoas souberam disso, ficaram furiosas e a coisa arrefeceu. Né? O que tu acha disso, digamos, dessa... Porque é uma zona de sombra sobre os legislativos. É uma ótima questão e na última eleição a gente até fez um projeto junto com o Matinal Jornalismo aqui com foco no legislativo, né? Eu costumo dizer que é no legislativo que a nossa vida é definida, na verdade, né? Porque o executivo pode tomar decisões, mas nem tudo ele pode tomar na canetada. Porque ainda estamos numa democracia, né? Então, nem tudo é uma canetada do prefeito, do presidente, do governador. Precisa, né, passar pelo legislativo, ou já é proposto de antemão pelo legislativo. Então, eu costumo falar isso, olha, a gente tem... É muito grave essa pouca informação sobre as ações de quem está no legislativo. No âmbito municipal, então, nem se fala, porque a nossa vida acontece na cidade. Nós, claro, tudo que em nível estadual e federal impacta a nossa vida, mas o dia a dia nós vivemos na cidade. Então, de novo, né, tem uma eleição pela frente e acho que é muito bem colocada essa questão. O legislativo é determinante, né? Que perfil tem esse legislativo, que relações estão postas ali e como que elas vão medir forças com o executivo para chegar, né, no consenso democrático, né, de como a nossa cidade deve funcionar. É por aí, sim. O legislativo é uma dimensão que tem sido pouco coberta.
E isso é parte também do processo, né, que eu falo da desinformação, porque quando a gente vai para muitos lugares, enfim, fazer treinamentos, ou como eu falei, mesmo entre adolescentes, jovens, muito conectados, muito informados, é difícil a pessoa saber a diferença de um vereador e um prefeito, né? Então, assim, o conhecimento mesmo sobre o que faz um vereador, o que faz um deputado, né? O legislativo é uma sombra não só pela imprensa, mas também pelo baixo conhecimento de como funciona os poderes, né? E essa questão política mesmo da importância do voto, né? Essa despolitização que existe hoje, né? Muitas pessoas vão votar porque ganharam uma cesta básica ou porque, né, ganharam... Enfim, se criou também, né, esse ambiente dessa despolitização em que vai muito além da questão da educação hoje, né? E talvez a imprensa pudesse, de alguma forma, ajudar nisso, né? Acho que todo mundo tem que participar desse debate, né? Por um lado, a treta na rede social, ela, né, a gente fica com aquela coisa assim, é só porque deu confusão que aconteceu. Mas ela ajuda a pautar também. Então, todo mundo participa, de um jeito ou de outro, essas pessoas colaboraram, né? Com a discussão, com o debate. Então, todo mundo tem que participar. Por isso, né, falei ali do propósito da gente se aproximar de influenciadores, porque eles têm que participar também, né? Então, a imprensa tem que participar, os influenciadores, os educadores, o legislativo, o executivo, enfim, quem está no poder. A gente tem que participar dessas discussões e tudo o que se faz, de alguma maneira, educa, né? Porque a educação não é só o ato de ir lá numa sala de aula, né? A gente é educado uns aos outros, né? Pelo exemplo, pelas atitudes, pelo que se fala, pelo que se faz. Então, todo mundo é parte desse processo, né? De educação também. Então, acho que tem que participar todo mundo, a imprensa, claro, mas a sociedade de uma maneira mais ampla, assim. É isso, Centeno. Vamos então para a nossa figuraça da semana? Vamos. Mas antes, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar o nosso podcast. E também mandar sua sugestão, né? Manda seu feedback e, enfim, participa aí com a gente, né? Dando sugestões pro nosso debate. Figuraça da semana. Vai lá, Centeno, qual é a tua figuraça essa semana? A minha figuraça da semana é coletiva. De novo? Sim, eu sou cada vez mais coletivista. É? A minha figuraça da semana é coletiva, é a mulherada que foi pra rua. Olha só, tá querendo ganhar ponto hoje. Ao PEC da gravidez infantil, que eu prefiro chamar de PEC do estuprador, tá? Que eu acho que tá muito bem colocado esse termo de PEC do estuprador e tal, e conseguiu reverter, digamos assim, essa barbaridade que estava prestes a ser, né, sacramentada no nosso Congresso. A história da pouca, que acabamos de falar, né, da pouca vigilância que o Congresso tem nos merecido, né, mas dessa vez funcionou e, enfim, né, nós travamos isso que eu considero uma iniciativa, essa iniciativa dessa PEC de gente nefasta, perversa, enfim, que em boa parte frequenta o Congresso Nacional. Sabe que eu vi uma síntese nos Jornalistas Livres que para mim foi perfeita, que dizia assim, que se não houvessem homens que estrupassem, a gente não precisaria estar discutindo um aborto de um estupro, né? Então, quem sabe precisamos mudar. Eu acho que sobre esse tipo de coisas, vou jogar para a plateia de novo, viu? Acho que esse tipo de coisa, homem não devia legislar. Não devia. Não devia. Olha, é um bom voto e eu já estou bem inclinada a ele, tá? Mas eu quero fazer um registro hoje, porque ontem eu quase não consegui mais trabalhar à tarde, tá? Porque eu recebi ontem não, a gente está gravando o podcast na quarta-feira, gente. Então, na terça-feira,
Eu quase não consegui mais trabalhar quando eu recebi a notícia da morte do Noam Chomsky, né? E Uma desinformação uma até onde eu sei, gente. do Correio Brasiliense. Não, o Correio teve outro antes do Correio, que eu nem vou falar aqui quem foi que lançou a desinformação, entendeu? Mas, graças ao bom Deus, né? Alguns minutos depois veio a informação verídica de que Noam Chomsky está bem e estava realmente saindo do hospital, né? Ele estava A confusão foi o seguinte... no hospital em São Paulo. Ele teve alta e entenderam que ele tinha ido para o alto. Gente, que loucura, né? Mas então, eu também quero aqui registrar, né? Que aos seus 95 anos, Noam Chomsky está vivo e, né? Cada vez mais lúcido aí para nos ajudar a entender esse mundo. E não que eu quero deixar ele aqui como personalidade, mas quero registrar a bendição de termos ainda o Noam Chomsky entre nosco. Thaís, tem aí alguma sugestão? Não, vou ficar com as mulheres que saíram contra a PEC, no caso, né? Vou ficar com a sugestão. Então tá. Viu a mulherada. Viva a mulherada. Então é isso, gente. A nossa figuraça dessa semana é o mulherio, que está aí lutando bravamente contra esse PL. Ficamos por aqui. Mais uma vez te convidar a apoiar o Brasil de Fato e colaborar com a comunicação popular. Entra lá em apoia.se/Brasil de Fato RS _enchentes e contribua com o valor que você puder. Lembrando também que se tiver um recadinho pra gente, crítica, sugestão de pauta, entre em contato com a nossa redação no e-mail redacalrs@bdfestados.com.br. Também curte as nossas redes sociais no Instagram, no X, no YouTube. A gente termina por aqui, até a semana que vem e boa semana para todos e todas. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.